Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Café Internacional. Meu nome é Natasha Lorene. Meu é Lívia. E nós somos embaixadoras Minas. E hoje estamos entrevistando a Ellen Miranda, que foi para o intercâmbio em Salvador. Qual o seu curso e cidade? Atualmente eu sou graduanda no curso de Gestão Pública, aqui no IF Campus Barra, e eu tenho 20 anos. Qual foi a sua sensação de ter partido daqui da Barra, do Brasil, para ir para Salamanca? Então, eu acho que um ponto importante disso é ressaltar a questão do superior. Eu acho que foi muito importante para mim e para os outros estudantes. Eu fiquei muito feliz em ter ido, representando principalmente o curso superior, porque aqui do campus eu acredito que só eu participei do edital. E eu acho que o pessoal do noturno às vezes está muito ocupado com as tarefas diárias, cuidando da própria família, da casa. Sim, exatamente. E acaba deixando levar por outras coisas e não tentam participar desse tipo de experiência. Então acho que é muito importante porque foi como um exemplo para ser levado para todos os outros estudantes que às vezes têm um sonho, só que deixa que outros fatores externos influenciem nessa questão. Já acho que eu sou do superior, eu não tenho tanto tempo, o pessoal de manhã participa de mais coisas, né? Sim, exatamente. Até eu, no primeiro edital para os Estados Unidos, eu falava assim mesmo para Renata: nossa, carga horária, eu não tenho tanta experiência, não participei de tantas coisas, porque acaba que a gente cuida da casa, a gente trabalha fora, tem outros afazeres e não tem um tempo tão bom para dedicar a coisas do IF. Você teve obstáculos para ir para Salamanca? Quais foram os problemas que você teve? Então, depois de saber a notícia, eu não tive problemas porque felizmente eu já tinha o meu passaporte, que foi um ponto muito importante. Se eu não tivesse passaporte eu não teria ido. E a questão do tempo também, eu fui informada, já era dia 20, por volta do dia 20 de dezembro, então não teria tempo de fazer um passaporte, eu não teria tempo de correr atrás de outras coisas. Então essa questão de já estar com o passaporte em mãos foi muito importante para a minha ida. E o próprio tempo, como eu falei, foi muito curto para preparar, tirar dúvidas, fazer inscrição, fazer pagamentos, esse tipo de coisa. Com a sua família não teve nenhum problema? Todo mundo aceitou? Todo mundo comemorou? Como é que foi? Sim, porque eu sempre deixei claro para minha mãe, desde que eu tinha 13 anos, que eu tinha vontade de fazer intercâmbio, de conhecer outros países, outras culturas. É claro que às vezes as pessoas ficam com aquele medo, principalmente as pessoas mais velhas. Mas você vai e não vai voltar. Eu ouvi isso da minha avó principalmente, só que elas sempre me apoiaram. Que bom. Como foi a adaptação com o clima lá? O fuso horário é bem diferente daqui, né? Então, a adaptação do fuso horário eram só 4 horas. Eu comecei a tentar me adaptar já no avião. Assim que eu entrei no avião, eu alterei o horário para o horário de Salamanca, né, da Espanha, para eu dormir, porque assim que a gente entrou no ônibus, era 5 horas da tarde aqui no Brasil. No ônibus não, desculpa, no avião. Era 5 horas da tarde no Brasil e eles já serviram a janta. Então, para eu poder me habituar, eu já alterei o horário. E com relação ao clima, nos primeiros dias foi meio difícil, só que eu acho que das pessoas que foram, eu fui a que menos tive dificuldade. Só que um dia específico eu passei um frio, porque chegou a ter sensação térmica de -9. Deve ter sido bem difícil, né? Porque aqui, principalmente na Barra, é bem quente. Sim. Imagina mesmo, eu não sei como seria, não. Mas foi uma experiência bacana. Quando você chegou lá, você teve algum problema com a culinária? Você gostou? Você gostou de alguma coisa lá que você gostaria que tivesse aqui no Brasil? Eu vi pontos negativos na culinária, né? Claro, eu acho que qualquer lugar que você for, você vai lidar com problemas. Mas, em compensação, teve alimentos assim que eu acho que eu queria muito que tivesse aqui, principalmente a questão dos doces. Todo lugar que eu ia tinha lojas com doces e tinha uma coisa muito típica de lá, que era o bocadilho, que eu amei e eu gostaria muito que tivesse aqui. O que é o bocadilho? Bocadilho é um pão. Lá eles têm a mania de comer pão no almoço, na janta, no café. Todos os momentos eles comem pão com ramon, que é como se fosse um presunto, um embutido tradicional de lá. É feito tudo bem artesanal, sabe? É uma comida
comida muito típica. Todos os pães são recheados ou com gramão ou com algum doce? Geralmente, o bocadilho, ele pode ser de qualquer coisa. Geralmente, o bocadilho, ele é de embutidos. Tem chouriço, tem ramão e tem alguns outros, só que eu acabei não experimentando todos. E também tinha os montadinhos. Aí os montadinhos eram com vários ingredientes, com vários tipos de carne, ingredientes vegetarianos e tudo que você imaginar. Tinha até um lugar que chamava 100 montadinhos, que tinha 100 sabores diferentes. Urra! O que você levou de barra para Salamanca? Então, eu acho que o que eu mais levei, o que todo mundo levou, todos os outros que foram, foi a questão de sonhos, né? Porque para mim e para o Victor foi a primeira viagem internacional, então a gente levou sonhos, a gente levou medos do que a gente ia passar lá, então a gente levou muitas expectativas também. E o que eu trouxe uma experiência bacana, foram 15 dias, mas agregou muito de forma pessoal, principalmente, e também deixou aquele gostinho de quero mais. E depois que eu voltei, parece que aumentou muito a vontade de participar de outros editais, tanto de summer job quanto de mestrado, que ano que vem eu vou começar a dar uma olhada. Interessante. Mas quando você foi para lá, as pessoas com quem você conversava e tudo mais, você tentou ensinar um pouquinho do português para ela, ou dos costumes nossos, da culinária? Quando você foi comer, por exemplo, o gramão, você falou quais são os nossos doces típicos, essas coisas, você Então, um pouco da nossa cultura? Geralmente, essas comidas que a gente experimentava era na rua ou em lojas específicas, então a gente não comentava com as outras pessoas. A troca de experiências foi principalmente na sala de aula, na aula de conversação, que a professora, toda aula, ela pegava temas diferentes. Um dos temas foi, por exemplo, o que é aceito no seu país e o que não é aceito. Aí falavam várias coisas para a gente conversar. E essa questão de alimentos e tudo mais foi tocada em sala. Mas só que na nossa aula especificamente a gente só falava espanhol, né? E 90% da turma eram americanos. Você pode citar 3 momentos importantes que você teve durante a viagem? Então, acho que a questão de chegar lá foi um momento assim de muita euforia minha e da Gabi. A gente ficou assim totalmente sem reação, a gente ficou muito contente porque a gente não tinha caído a ficha, a gente falou, nossa, olha onde a gente está, sabe? E assim, no geral, todos os dias a gente ia em um local diferente, todos os dias a gente via algo diferente. Então foram vários momentos. Outro dia também que pra mim foi muito marcante foi o dia que a gente foi no Rural, eu e o Victor. Assim, a gente foi na cara e na coragem. Era só um dia, a gente andou muito, a gente visitou vários locais. E assim, o que mais me marcou foi a imagem da ponte Dom Luiz à noite, que foi assim, uma imagem linda que eu com certeza quero ver novamente. E lá em Salamanca, ou próximo, teve alguém que te ajudou mais, que você sentiu assim, nossa, eu posso contar com essa pessoa pra tudo? Ah, com certeza. A Eliette, assim que eu fiquei sabendo, eu comecei a falar com ela, por ela ser aqui do campus, e ela sempre apoiou a gente, eu pedia dicas sobre tudo, sobre a questão de, não só de falar, mas a questão antes de ir, eu pedia dicas sobre roupa, como que estava lá, pedia dicas sobre a troca de câmbio, o que ela achou melhor, eu pedia dicas sobre lugares pra gente ir, até essa questão de Portugal, ela que encorajou a gente, porque eu tinha vontade de ir, só que eu tinha medo de dar alguma coisa errada, né? Até mesmo por ser do país, só que ela explicou tudo, falou que era muito fácil, e assim, ela sempre acompanhou a gente, sempre esteve à disposição para tudo que a gente precisava. E você sentiu saudade de casa em algum momento? Como é que foi a sensação de estar sozinha em outro país? Eu acho que quase todos os dias, quando eu chegava em casa, eu não estava em contato com o pessoal ou vivendo alguma coisa nova, na hora que eu sentava, eu acabava me sentindo um pouco sozinha e sentia falta de casa,
porque mesmo eu morando sozinha, é minha casa, é meu lar. E lá, como foram só 2 semanas, você não cria esse tipo de laço. Sim, esse vínculo. Sim, exatamente. Além de Portugal, teve outras cidades, outros países, ou lugares específicos? A gente viajou para Ávila, que é uma cidade próxima, onde a gente foi a uma muralha construída lá. Eu não me recordo muito da história, só que a Espanha, no geral, tem uma história muito ligada à questão romana. Era uma ponte romana que foi feita na época de guerra, esse tipo de coisa. E foi uma experiência bacana, foi um dia só que outro dia que a gente foi para uma excursão, que foi promovida pela universidade, que a gente foi para Mérida e Cáceres, onde a gente viu um anfiteatro romano. A professora falou pra gente as histórias do anfiteatro, sobre a questão eu não me recordo o nome, gladiadores, a questão dos gladiadores. Ela mostrou pra gente todo o local, falou como que era, onde é que saíam os gladiadores, de onde é que saíam leões, assim. Parece que a gente estava vendo uma coisa de filme. Exatamente, uma coisa de filme, parecia ser coisa de outro mundo. E Cáceres também, a gente foi um museu bacana. Infelizmente foi uma duração muito pouca, a gente ficou mais ou menos umas 3 horas, mas já deu para conhecer um pouco. E inclusive deu para notar algumas diferenças entre as cidades da Espanha, mesmo sendo um país muito pequeno. A diferença culinária, por exemplo. O dia que a gente foi em Ávila, a gente almoçou tipo um carneiro. Era uma carne que eu só achei lá, não encontrei em nenhum outro lugar na Espanha, em Salamanca, no caso. Certo. E esse intercâmbio, ele ajudou você de alguma forma no seu curso? Então, não especificamente na minha formação, mas eu acredito que por ter vivenciado, né, como gestora pública, que eu serei no ano que vem, vivenciado a cultura, como é a questão de transporte, como é a questão de universidade, escola, deu para fazer uma comparação até entre a nossa cidade, que querendo ou não é uma cidade pequena, a gente enfrenta muitos problemas. Lá também é uma cidade pequena em relação à dimensão demográfica mesmo, embora a população seja alta, já deu para notar a qualidade no transporte público e acaba que a gente pode levar isso aqui para o nosso país. Certo. Então, já que você foi para Salamanca e tudo mais, visitou bastante lá, você acha que o seu espanhol realmente deu uma melhorada? Você aprendeu mais com essas 2 semanas? Deu para desenvolver? Então, como no meu ensino médio eu não tive aula de espanhol, foi um período muito curto para aprender. Mas ali no convívio deu para aprender a questão verbal e tudo mais. Só que, infelizmente, para conseguir ganhar uma consistência na fala é um pouco complicado. Sim, concordo. E com isso, esse pouco tempo que você passou lá, mas já foi de muito bom grado, né? Porque eu não sabia. Você pensa em fazer algum projeto aqui que fala língua hispânica ou participar de algum para desenvolver mais o seu espanhol? Sim, inclusive a gente está desenvolvendo agora, a gente vai submeter um projeto que chama Vamos Hablar, juntamente com a professora Elisângela, que também é da área internacional, e eu espero que agregue bastante, não apenas para mim, mas para todos os outros participantes. Bom, depois de você ter passado essas 2 semanas, você pretende voltar de novo para Salamanca? Como é que, se você já está planejando voltar não só para Salamanca, mas para outras cidades, outros países? Então, como eu falei, a partir do momento que você viaja uma vez, você sempre fica com vontade de viajar mais e conhecer mais. Se eu tivesse a oportunidade de ir para um local específico, por exemplo, se eu não tivesse a oportunidade de ir para nenhum outro local, eu acredito que eu escolheria um local novo, para eu vivenciar outra cultura. Mas com certeza, se eu tivesse a oportunidade, eu voltaria para Salamanca, porque foi uma experiência sensacional. Foi muito bacana. Se você tivesse a oportunidade de fazer sua graduação em Salamanca, já que é uma cidade bem universitária, que recebe bastante turistas, você faria? Com certeza. O único problema é a questão financeira, né, que impede a gente de fazer algumas coisas, mas se tivesse a oportunidade eu faria. Inclusive recomendo para quem tem o interesse de ir para outro país e gosta de espanhol, Salamanca é uma cidade muito bacana. Que bom. As pessoas, quando você estava lá, como foi a recepção? Então, o pessoal, eu já falei em algumas outras palestras e mesas redondas que eles são um pouco mais
sérios do que a gente. A questão da recepção, eles não são tão calorosos e tudo mais. A questão da família também, eles têm alguns costumes que eu achei estranho, eu não me sentia tão independente. Mas, no geral, foi bom. Certo. Bom, é isso. A gente agradece. Esse foi mais uma edição do Café Internacional. A gente espera que vocês tenham gostado. Sigam a DSRI nas redes sociais e esperem as próximas edições. Até mais.